Tudo o que você precisa é de internet de 20 minutos por dia para dominar o inglês finalmente, e eu posso te provar isso na prática com a minha experiência de vida. Eu vi que tem um padrão que é dificilmente percebido, mas passei a observar isso com cuidado durante as chamadas de vídeo com os meus alunos particulares. E se você prestar atenção também, vai perceber que aqueles que conseguem falar o idioma de forma rápida geralmente são as pessoas constantes que têm essa chave com elas. São pessoas que sabem ter rotina e têm contato diário com as coisas que se envolvem. Mas então nesse vídeo eu vou te mostrar que dá para aprender o idioma sem ficar anos preso em métodos ultrapassados de escolas. Livros cheios de imagens grandes com preenchimentos somente feitos para que você gaste com um novo de 5 em 5 meses. Você vai perceber que com organização e atividades práticas você pode usar bem 20 minutos do seu dia e o seu celular para ser fluente. Não importa se você está no completo zero ou não. Mas foi testando e analisando o Rodolfo que eu percebi o padrão. Ele também tinha o problema que todos nós temos até alcançar a fluência: a falta de tempo e a falta de um plano de ação para saber por onde começar a praticar essa nova língua. Sem contar que desde sempre ouvimos que para sermos fluentes devemos comprar cursos caros ou ficar anos matriculados em escolas. E talvez por conta disso, só de pensar em se engajar no inglês já causa desânimo, que foi o caso do Rodolfo. E ele estava em um dos seus piores momentos por ser um brasileiro imigrante na Inglaterra trabalhando por horas e mais horas como entregador de aplicativos no inverno rígido do Reino Unido com muita neve, fazendo o que podia para sustentar a sua família. Mas por pura determinação e motivação para trazer novidade para sua família, esposa e filhos, ele resolveu dar um basta e realmente focar. Buscar uma maneira de falar o inglês de um jeito prático e mais simples, para melhorar a sua situação rapidamente no país estrangeiro. E a partir dessa decisão, ele realmente pôs em mente que iria se comunicar com os gringos e alcançar novas portas. Por mais que ele não tinha quase nada de tempo em casa e não sabia nem o próprio português muito bem, por ter tido alguns problemas na época da escola. Ele tentou aplicativos que ensinam idiomas, tentou conversar com outros amigos para aprender, passou a buscar algumas formas de alcançar isso que fixou como meta. E por acaso ele conheceu o Felipe, que por puro evento do destino é outro brasileiro imigrante na Inglaterra e também meu aluno, mas que já se garantia no inglês nas ruas. Então o Felipe falou de mim e passou o meu número para o Rodolfo, e aí 2 dias depois já estávamos na nossa primeira videochamada, que foi o que fez toda a diferença em sua vida. Logo de cara nós conversamos sobre os objetivos do Rodolfo e o porquê ele queria falar o inglês, o campo de atuação e os ambientes que ele iria precisar falar a língua. E essa conversa foi tudo de bom, porque aí já criamos checklists, pequenos planos de ação, para ele dar passos durante os seus dias praticando durante 20 minutos, já com o vocabulário e o estilo de inglês que ele precisava, conforme a sua realidade. Com a ajuda de vídeos, cortes de podcasts, cenas do YouTube, recursos de áudios da internet e inteligência artificial para guiar o método e o plano de estudos do inglês prático que o Rodolfo buscava. Ele me disse que tinha muita dificuldade com qualquer coisa que tivesse a ver com o idioma, mas acredite, o processo dele foi muito mais fácil do que eu imaginava. Foi aí que eu percebi o padrão funcionando de verdade, quando ele absorveu tudo muito rápido. Infelizmente, são as promessas e sistemas falsos que complicam tudo nesse mercado. Olha, se você já está cansado de promessas falsas, de fluência em 5 meses, de aprender inglês dormindo e esse tipo de coisa, e não tem nenhuma direção séria e profissional, não sabe por onde começar, vou te dar uns direcionamentos bem claros sobre isso. É que muitas pessoas chegam até a mim com esse tipo de discurso na cabeça e eu fico perplexo por tanta gente com uma visão errada sobre dominar a fala do inglês do zero. Pregaram para eles que eles precisam estar horas do seu dia praticando, gastando tempo em frente aos livros.
e que tem que saber gramática e muita pronúncia antes, tem que dominar a fala perfeita para conseguir colocar as primeiras frases para fora e começar a se comunicar com outras pessoas depois de um tempão. Ou que tem que ter muito dinheiro para pagar matrícula, material, escola ou curso caro que leva anos. Os anúncios online e comerciais de escolas mentem para as pessoas para que elas fiquem por anos ali pagando. E também para lucrarem com os seus livros tradicionais cheios de imagens e preenchimentos que não servem para nada. Vendendo um livro novo a cada 5 meses. Eu já trabalhei em filiais assim no meu comecinho lá atrás. E sem contar que todo mundo fala que para você aprender o inglês do zero, você tem que pagar por um curso ou professor por longos anos, ter muito tempo e estudar horas por dia, ter uma rotina impecável e decorar regra muito rápido, estudar só com estrangeiro, ter alguém para treinar com você pessoalmente sempre, frequentar escolas e comprar livros e mais livros, ficar pagando mensalidade e matrícula para os outros. E até dizem por aí que você não pode ser tímido para falar inglês. Mas acredite, eu como alguém que ensina idioma há 6 anos e está há 3 no sistema online ajudando dezenas de pessoas, te afirmo que você só precisa de internet, 20 minutos por dia e um plano de estudo certo, dentro da realidade que você vai usar o idioma e com alguém sincero te acompanhando. A gente está na era de acessar tudo de graça, a era dos podcasts, das séries, dos e-books e da inteligência artificial. Você acha mesmo que só dá para falar com esses métodos antigos de 20 anos atrás? E poder estudar em casa, pela internet, no conforto, perto dos filhos e família, sem gastar nada de combustível ou otimizar o tempo, já é um grande gás para se manter engajado e aplicar o exercício que precisa. Porque não adianta, vou ter que ser sincero com você. Para conseguir falar, você vai ter que aplicar e entrar em ação. Talvez você me escute falando tudo isso e possa se culpar ainda, mas quero reforçar aqui que a culpa não é sua. Esse mercado é expert em prender pessoas em sistemas lentos e métodos que vão dando mais dinheiro para elas. Na verdade, você só não aprendeu até agora porque não encontrou alguém sério e honesto que possa te atender e te ajudar de uma vez por todas a desenvolver as habilidades do idioma que você precisa. E também porque ainda não aprendeu a usar os novos recursos que a internet tem de graça para você aprender logo e se desenvolver sozinho. Na verdade, eles te apresentaram um método antigo de 20 anos atrás, que nasceu em outra época, quando ainda se dependia muito de livros e dos meios convencionais, cheio de sistemas que todos tinham que seguir, porque era só aquela opção que existia. Por isso que enquanto eu atendia os meus alunos, eu fiquei observando muitos padrões, eu via a velocidade, o entendimento de cada um, eu também me observava muito, gravava as videocalls para me assistir vendo ensinar depois, analisava os erros, os avanços, e finalmente alcancei essa chave de ouro. O passo a passo extremamente prático para tirar as pessoas do zero e levá-las a falar inglês com autonomia, rápido e sem prendê-las. Passei a explicar pequenas tarefas diárias para o Rodolfo através de parágrafos e diálogos simples feitos por nós, usando a inteligência artificial, sempre usando o vocabulário do ambiente que ele já precisava na realidade dele. Eu passei a direcioná-lo a criar as suas próprias mensagens escrevendo por celular e a usar comando de voz com inteligência artificial que geram vozes de humanos para que ele ficasse ouvindo durante a sua rotina, já trabalhando várias habilidades do idioma. E também uma sequência, uma playlist de vídeos para que ele praticasse dentro do checklist que montamos para ele. E tudo isso dentro dos 20 minutos por dia. E quando nos víamos nas aulas particulares em vídeo, aproveitávamos esses 50 minutos para tirar dúvida, fazer muita conversação e no final eu dava a ele mais tarefas práticas para continuar evoluindo. E o pulo do gato mesmo foi que surgiram vários checklists que eu entrego a cada semana e a pessoa tem que seguir no seu ritmo para pegar tudo, desde o básico ao avançado. O segredo está nos pequenos passos constantes e no uso da tecnologia. Depois de meses, o Rodolfo já estava com o inglês na ponta da língua. É claro que não foi fluência e capacidade para palestrar, mas era o que ele buscava, conversar com pessoas na rua, fazer network para dar o melhor para si mesmo e para sua família. Resultado? Passou de um entregador que trabalhava horas e horas por dia para um prestador de serviços em pubs na sua região.
um cara que passou a se comunicar facilmente com estrangeiros e tinha cada vez mais oportunidades novas. Meses depois conseguiu um carro melhor para ele, para os seus filhos e mulher. Foram para suas viagens dos sonhos, outros países, sentindo confiança com o seu inglês e sem mais medo de ficar perdido e sozinho em outro lugar. Como, por exemplo, foram para a França realizar o sonho da Disney. Bom, é assim que eu te ajudo a encarar o inglês de forma prática e real, a tomar as responsabilidades certas, o exercício diário e a alcançar de uma vez por todas as oportunidades que essa nova língua vai te dar acesso. Eu não limito o nosso relacionamento de professor e aluno só no dia do atendimento particular, mas ofereço suporte diário de 12 horas. Assim que eu recebo a mensagem ou áudio com a dúvida de algum aluno, dou um retorno oferecendo total suporte. E essa aqui é que vai te escandalizar, mas preciso te falar porque alguém aqui precisa ouvir isso. O português não é uma porta de entrada para o inglês. Não se preocupe com isso. O Rodolfo é a prova de que o foco somente no inglês e o acompanhamento certo seguido do seu esforço diário traz a fluência. E o mais maluco é que o método funciona mesmo para quem não começa do zero e dá para partir de qualquer nível do inglês. Porque, como eu disse, descobri um padrão que dá para modelar o plano de estudos em cima da realidade de qualquer estudante. É só entender como está o seu inglês, onde está a lacuna a ser corrigida. E também, o Rodolfo pegou o segredo primeiro do que todos os outros alunos. Ele é a prova de que 20 minutos por dia para praticar o idioma é o essencial. O segredo é acostumar o seu cérebro e estar em contato com a língua todo santo dia, por mais que seja em pequenas doses. Quando ele conseguiu ver um imóvel sozinho, depois de 2 anos passando sufoco para achar uma casa, foi gratificante demais. Me chamo Rodolfo, moro aqui no sul da Inglaterra há 2 anos e meio mais ou menos. Comecei a estudar com o Wesley há aproximadamente uns 5 meses. Não falava nada, queria agradecer ele pelos ensinamentos, pelos métodos que ele me passa, porque há uns dias atrás fui ver um imóvel, uma nativa, e consegui conversar bem em inglês, entender ela. Tivemos uma conversa assim, sem muitas pausas. Foi muito bom e é uma grande vitória por ser apenas 5 meses. Eu deixo a minha recomendação aí que o método dele é top. Obrigado a todos. See you guys. Se você está vendo esse vídeo hoje é porque este mês há vaga na minha agenda. Sou o Teacher Wesley. Converse comigo ou com a minha assistente virtual para marcar uma aula para me conhecer. Clique no botão abaixo, reserve as suas aulas inovadoras agora mesmo.